Nesta lição, continuamos com os complementos sobre percepção e representação e vamos abordar as transformadas de Huff, a segunda parte, onde complementaremos a informação apresentada anteriormente. As três partes principais desta aula vão ser alguns exemplos, o princípio e o conceito de resolução e acumuladores, também com alguns exemplos, e depois a generalização da transformada de Huff para outros formatos. Os livros são os mesmos, portanto continua a referência, o Davis continua a ser uma referência citada até no próprio MATLAB, portanto interessante. Ok, resumindo os conceitos abordados da última apresentação, a transformada de Huff é uma operação sobre imagens binárias. Obtém para cada pixel branco um conjunto de parâmetros ρθ, portanto da equação polar da reta, apresentada da última vez, que descrevem todas as retas que passam nesse pixel. Esses parâmetros são teoricamente representados por curvas em forma de sinusoide, como já se viu da última vez, mas que se representam na prática de forma discreta ou discretizada, com uma dada resolução, que falaremos já adiante. Assim, e na sessão de hoje, depois do apresentado anteriormente, seguem-se estes tópicos. Vamos começar com alguns exemplos, falar da importância da resolução no espaço ρθ, o que é e que as consequências. Ao mesmo tempo falar do conceito do acumulador na transformada de Huff, ilustrar algumas técnicas para terminação de linhas e segmentos de reta com exemplos no MATLAB e depois terminaremos com a generalização da transformada de Huff, neste caso para circunferências. Vamos abordar alguns exemplos para tentar perceber um pouco melhor a transformada de Huff. Vamos começar com um exemplo incremental em que começamos com uma imagem com um pixel, está aqui exageradamente grande para se perceber, e com um pixel a transformada de Huff associada a esta linha que está aqui. Portanto, a transformada de Huff para uma imagem com um só pixel branco é uma linha, é uma sinusoide, ou uma parte de sinusoide, que aqui mal se percebe porque, devido à posição daquele pixel. Mas, quando juntamos um segundo pixel, este aqui em baixo, isso leva ao aparecimento de uma segunda linha da transformada de Huff, e a interseção destas duas linhas traduz as coordenadas, os parâmetros, um ρ e um θ associado, que correspondem às propriedades desta linha que está aqui. Ora bem, o ρ é praticamente zero, é de prever, porque a linha praticamente interseta a origem do sistema de eixos. O ângulo desta reta é sensivelmente 50 graus, menos 50 graus provavelmente. Menos 50 graus, que tem a ver com o ângulo que esta reta, que o pé da perpendicular faz com o eixo horizontal. E já lá iremos adiante noutros exemplos. Quando juntamos um terceiro ponto, como está aqui, se esse ponto estiver alinhado, as três linhas vão continuar a intersetar-se neste mesmo parâmetro e, portanto, temos agora aqui, e aliás podemos voltar atrás para ver melhor, portanto, isto era como estava e agora esta linha que foi acrescentada foi devido a este ponto que apareceu aqui. Portanto, esta linha que mostra os parâmetros, todas as retas que passam por este ponto, inclusivamente aquele parâmetro que traduz a reta diagonal, já tínhamos detectado antes com aqueles dois pontos. Mas à medida que vamos acrescentando mais pontos, a situação vai se complicando. Se acrescentarmos este ponto aqui em baixo, automaticamente acrescentamos mais um parâmetro, mais um conjunto de parâmetros. Vamos rever outra vez esta linha aqui, portanto esta linha que surgiu para traçar todas as retas que passam neste ponto e que cria uma situação curiosa, que cria aqui uma interseção destas duas linhas que corresponde aos parâmetros desta reta que está aqui. Repare-se que esta reta está agora a uma distância de cerca de 200 pixels da origem, significa que o pé da perpendicular que se mede ao longo desta distância
são cerca de 200, 180, um bocadinho menos. Portanto, a introdução deste quarto ponto gera mais 3 novas possibilidades. Acabámos de mostrar a primeira, mas há mais. Esta aqui não conta, porque não há aqui uma interseção, porque o limite direito de mais 90 graus é excluído, portanto não conta, mas contam outras. Aquela que está ali, que corresponde à reta que, ao introduzirmos este ponto, surge obviamente esta linha, esta possibilidade de desenhar uma reta aqui em baixo e que tem aqueles parâmetros que estão ali. Como já vimos da última vez, temos aqui o correspondente a um θ de menos 90 graus e de facto menos 90 graus, se pensarmos no pé da perpendicular assim, aqui para baixo, o ângulo que seria este, aparentemente mais 90 graus, mas como mais 90 graus não existe, não é definido, passamos ao volume menos 90, mas a distância passou a negativa, tal como tínhamos falado ontem. Portanto, isto é um artefacto. Quando o ângulo é 90 graus, passamos a menos 90 graus e o ρ passa a menos ρ. Por isso é que aparece aqui negativo. É a convenção de representação. Mas continua. Há mais uma reta que foi criada, que dá para imaginar, que vamos ver já a seguir. Exatamente. Ao introduzirmos este ponto aqui, criámos, além desta reta que já tínhamos visto, aqui na diagonal, esta reta que acabámos de ver, criou-se também esta reta vertical que está aqui, que une com aquele ponto. E os parâmetros desta reta são dados aqui pela interseção destas duas curvas. E de facto, esta reta tem uma distância muito pequena, não é zero, mas é pequena. De facto, ela passa a esta distância do ρ, da origem, portanto o ρ tem aqui o valor pequeno, positivo, e o ângulo dela é zero, porque o pé da perpendicular, que é esta linha, faz zero com a horizontal. Por isso é que temos zero no ângulo e temos uma distância ligeiramente positiva que, não sei, serão talvez 10, 20 pixels, 20 pixels talvez, acho que são 20 pixels mesmo, que este ponto foi colocado a 20 pixels da borda. E pronto, e com isto conseguimos demonstrar a criação da transformada de Huff, neste caso para uma imagem simples de apenas 4 pontos, mas que deu origem ao aparecimento destas retas todas. Bom, vamos ver aqui um exemplo, agora não tão detalhado, mas dá para perceber, um exemplo para uma imagem com 5 pontos. E para começarmos a ver a aplicação e a utilidade da transformada de Huff. Portanto, a interseção de duas sinusoides, como acabamos de ver, no espaço ρθ, indica os parâmetros da reta que passa pelos dois pontos xi e yi que originaram essas sinusoides. Se houver n interseções, ou interseção de n sinusoides no mesmo local em ρθ, significa que há n pontos no espaço xy que estão na mesma reta, portanto são colineares no espaço xy. Vamos ver este exemplo. Numa imagem 240 por 320 é igual à anterior, mas só que agora temos 5 pixels a branco, gerando 5 sinusoides e 6 interseções. Essas 6 interseções traduzem as 6 retas possíveis de definir com os 5 pontos, 2 com 3 pontos e 4 com 2 pontos, como se pode ver nesta imagem aqui ao lado. Isto é, as 6 retas possíveis de definir com os 5 pontos, como acabamos de dizer, são 2 retas com 3 pontos e 4 retas com 2 pontos. As retas com 3 pontos, esta aqui, aquela ali, e são 3 pontos porquê? Porque temos a interseção de 3 curvas, cada curva corresponde a todas as retas que passam num dado ponto. As restantes estão aqui, 1, 2, 3, portanto, e 4 aqui em cima, faltava esta. Portanto, 4 com 2 pontos e 3 e 2 com 3 pontos. Está aqui uma ilustração mais explícita, talvez,
a imagem original com os 5 pontos, as 5 linhas detectadas que o MATLAB detecta, já vamos mostrar um pouco o código que faz isso. E está aqui 2 representações da transformada de Huff e os seus picos. E o MATLAB tem funções que detectam estes picos, já vamos então analisar. Mas se calhar eu chamava a atenção para esta figura que está aqui, a 3D, que mostra a transformada de Huff, onde se nota os picos e a sua altura. Portanto, nesta região, a estratégia que se vai usar, e vai-se já demonstrar, é contabilizar as linhas que lá passam com um contador, acumulador, como vamos chamar, que é o que acontece aqui. Nós reparamos que estes picos mais altos têm valor 3, que corresponde a este caso aqui, portanto, aquele ali, e este aqui também, que acabamos de assinalar antes, que corresponde a 3, àquele pico ali. Portanto, esta representação da transformada de Huff facilita a compreensão, e vamos ilustrar em MATLAB muito rapidamente este exercício. Portanto, em MATLAB está aqui o código que já mostraremos melhor. Está aqui a imagem original com os 5 pontos. Está aqui a transformada de Huff com os picos detectados, portanto, uma linha para cada ponto. E está aqui representado as linhas desenhadas que o MATLAB detectou e que já mostraremos como é que isso se calcula. E aqui ao lado, para se perceber um pouquinho melhor, a transformada de Huff vista numa perspectiva diferente. Ou seja, podemos pensar na transformada de Huff assim, em que, que é igual àquela, só que nesta representação tridimensional podemos ver o valor dos diversos pontos, chamemos-lhe acumuladores, que é o que vamos falar a seguir, e vemos a altura deles, que tem o valor 3, aqueles mais elevados, e os outros têm o valor 2, e os restantes, obviamente, têm o valor 1, porque só há uma linha, não há interseções. Portanto, no fundo, isto que aqui está representa o número de interseções, e a transformada de Huff nesta representação é provavelmente mais intuitiva. Portanto, o nosso objetivo, e vamos falando já disso, vai ser descobrir automaticamente estas linhas, ou as linhas que correspondem a estes pontos, como já falaremos a seguir. Sim, continuando com estes cálculos de representação em MATLAB, fica aqui uma ilustração muito rápida do código, depois pode-se consultar mais tarde. Só falar dos componentes principais. Obviamente esta parte inicial aqui é a criação da imagem, não tem nada de relevante. Aqui definimos a resolução e o número de picos que procuramos. A função principal é esta que está aqui, a transformada de Huff, que aceita a resolução. Estas aqui são só elementos de visualização, portanto nada de muito relevante. Aqui está a outra parte importante, que é a detecção dos picos, portanto quais são os valores mais altos da transformada de Huff peaks, portanto devolve os picos. Fazemos um mero plot deles para os visualizar naquele marcador a vermelho, aquele ponto. Depois, a outra parte importante é as Huff-lines, que é a detecção das linhas com base nos valores de θ, de ρ e dos picos, que é importante. Depois há parâmetros como o preenchimento de gaps, comprimentos mínimos, etc. Tudo isso é parametrizável. Pronto, depois o resto já não é tão relevante, é só uma mera ilustração, desenhar as linhas. E depois a última figura interessante, que é que mostra o surf, mostra o 3D. Portanto, os pontos importantes são Huff peaks, Huff-lines. O surf é meramente ilustrativo. Ok, agora se calhar o conceito mais importante, que é a resolução no espaço ρ, θ e os acumuladores. Como é que é calculada a transformada de Huff? É mais simples do que parece. O conceito importante é a chamada resolução no espaço ρ, θ. Como é que funciona?
todo o espaço ρθ é dividido em células que nós chamamos acumulador, como está aqui neste gráfico ao lado. Portanto, desde o valor 0 até aos valores máximos, dividimos a célula, digamos, o espaço em células, e cada um destes intervalos que aqui está, em θ e em ρ, portanto a duas dimensões, são chamados acumuladores. E estes acumuladores vão fazer parte daquilo que nós chamamos a discretização das curvas. Portanto, a resolução tem a ver com o número de divisões com que trabalhamos. Por exemplo, se trabalharmos a resolução for 1 grau, vamos ter de menos 90 a mais 90, na verdade mais 89, que mais 90 não existe, intervalo. Mas podemos trabalhar com resolução de 2 graus ou 3 graus. A mesma questão no ROS, nas distâncias. Podemos trabalhar com uma unidade, ou duas, ou mais, etc. Os valores de θ da grelha vão ser então testados para toda a grelha, para cada ponto x e y da imagem original. Portanto, para cada pixel branco x e y, ele vai ser testado, esse ponto vai ser testado com a equação polar da reta. O resultado ρ que der vai ser arredondado para o acumulador mais próximo. E já vamos explicar o algoritmo, isto é genérico. E o valor desse acumulador será incrementado. Portanto, o acumulador, estas células que aqui estão, sempre que houver um ponto que verifique, para um dado θ, que verifique o ρ desta célula, ou aproximado desta célula, é incrementado mais 1. Portanto, esta grelha vai ser incrementada ponto a ponto. Ou seja, sempre que há uma curva que passa aqui, aquele ponto esta célula vai ser incrementada. Os acumuladores então registram o total de resultados para os diversos pontos. Portanto, estas células, estes acumuladores, vão sendo atualizados à medida que a curva lá vai passando. Portanto, se eu tiver uma curva a passar assim, esta curva vai-me atualizar este ponto, este acumulador, aquele acumulador, provavelmente aquele. Quando eu tiver uma outra curva que passa assim, vai-me atualizar este aqui também, vai-me acrescentar mais 1. Portanto, no fim destas duas passagens, este acumulador já teria 2, enquanto os outros teriam 1 ou 0. Quanto maior o valor de um acumulador, mais pontos estão colineares. Portanto, maior certeza haverá na definição da reta. Não é necessariamente o segmento mais longo, mas se, por exemplo, tivermos aqui 5 pontos, quer dizer que há uma reta com estas coordenadas, neste caso ρ igual a 0 e θ também muito próximo de 0, que inclui 5 pontos. Portanto, já é uma reta, já é um segmento, já é uma linha com um número de pontos razoável. Claro, se forem 50, mais convincente será. Bom, observações finais. De reparar que resoluções muito finas limitam dimensões das linhas. Porquê? Porque são poucos pontos colineares. Portanto, se a resolução for muito fina, meio grau, ou valores assim muito pequenos, pode ser difícil encontrar pontos colineares, porque a reta que o contém passa meio grau ao lado, que já não chega. Portanto, se resoluções muito finas pode ser difícil de encontrar, podem limitar a dimensão das linhas, portanto em número de pontos, poucos pontos colineares, mas se forem resoluções grosseiras, por outro lado, apanham mais pontos colineares, mas são menos precisas, portanto são retas definidas por pontos que não são necessariamente colineares, mas que estarão próximos, mas não necessariamente colineares. O algoritmo é relativamente simples, o algoritmo de cálculo dos acumuladores. Está aqui uma pequena ilustração e o conceito é muito simples. Para todos os pixels brancos, chamemos-lhe índice K, portanto XY de K, portanto para todos os pixels, vamos testar, ou seja, para cada um deles, vamos testar para todos os TTIs da grelha, de menos 90 a mais 90, na resolução que estiver em vigor. O que é que vamos fazer? Vamos calcular este valor, ρ igual a xk, yk, que estão ali, vezes o cosseno de θi, sendo θi, ou seja, a equação polar da reta, e arredondar o valor que der ao ρ mais próximo,
dos intervalos do ρ mínimo ao ρ máximo. Portanto, é discreto, isto é um conjunto discreto, desde o mínimo ao máximo. Vamos arredondar este ρ, aproximá-lo ao valor mais próximo, e isso vai nos permitir obter o ρi correspondente àquele ponto para este θ que verifica esta equação. Portanto, a partir do momento em que identificamos o ρi, vamos à célula θi, ρi, incrementamos o valor de 1. Tão simples quanto isto. É assim que se calcula uma transformada de f. É, no fundo, criar uma tabela de valores, de acumuladores, como vimos há bocadinho, uma tabela de acumuladores, e os números lá dentro, estes acumuladores vão sendo incrementados à medida que formos tendo transformadas de f, portanto de pontos que passem naquela célula. Depois, para terminar, procura-se os valores mais elevados dessa tabela, transformada de f, para decidir quais as retas que contêm mais pontos. E aqui podemos, obviamente, admitir valores mínimos, tudo isto é parametrizável. Aliás, já reparamos que há muitos parâmetros envolvidos. Bom, o procedimento geral em MATLAB para obter as linhas por transformada de f são 3 ou 4 pontos principais. O primeiro é calcular a tabela de acumuladores, ou seja, transformada de f por esta função, que é parametrizável. Obter os valores mais elevados da transformada de f, que correspondem aos segmentos maiores, portanto, com mais pontos. Fazemos isso com fpix, dizemos o número máximo de picos que queremos, e ele vai à matriz H buscar. Obtemos as linhas correspondentes em xy, portanto, com afflines, devolvo aqui uma estrutura com as linhas, vai obviamente buscar os picos, o ρ e o θ, e consegue representar as linhas. E pronto, estas funções admitem parâmetros adicionais como comprimentos mínimos, gaps máximos, etc. Falaremos um pouquinho mais daqui a pouco. Temos aqui um exemplo de número de picos e da influência dos números de picos. Especialmente com poucos pontos colineares, a resolução assume um efeito notório. Portanto, temos aqui alguns exemplos aplicados nesta imagem, ilustrativo. Portanto, o número de picos e a resolução afetam o resultado final, sobretudo quando a imagem tem muito poucos pontos colineares, como vamos ver neste exemplo aqui. Por exemplo, neste exemplo que acabámos de ver, nesta imagem, se tivermos uma resolução em θ de 2 graus e em ρ de 4 unidades de comprimento, 4 pixels, e se limitarmos a um pico, portanto só o máximo, de facto ele encontra o pico certo. Está aqui, é o pico mais alto, que corresponde realmente a esta reta na diagonal, que tem 3 pontos. Também podia ter sido esta, mas na busca o MATLAB encontrou um pico. Se tivéssemos posto 2 picos, muito provavelmente aquele também apareceria. Bom, não foi exatamente isso que aconteceu. É o problema da resolução. Eu estou a mostrar aqui os casos, que mostram que pode ser necessário algum cuidado na afinação, sobretudo quando temos muito poucos pontos. Com os mesmos parâmetros, ao colocar 2 picos, contrariamente à expectativa que nós tínhamos que aparecesse aquele, curiosamente foi aquele que apareceu. Ou seja, o que aconteceu foi, devido à resolução e às dimensões da imagem, estas três linhas aqui não se intersetaram no mesmo acumulador. Portanto, 2 provavelmente sim, mas a outra não se intersetou no mesmo acumulador. Portanto, há aqui a resolução usada de 2 graus não serviu para descobrirmos como deve ser para este problema. Bom, se pedirmos 6 picos e mantendo a mesma resolução, portanto os picos mais elevados, reparamos que temos aqui de facto 6 picos, são quase todos os que nos interessavam. Há aqui um particular que não correu muito bem, este aqui, que corresponde a este acumulador, portanto aquela linha, só apanhou 2 pontos, apesar de lá perto passarem 3 curvas. Esse foi o problema que acabámos de ver. A consequência é que esta linha que lhe corresponde é só meia diagonal e que só tem 2 pontos em vez dos 3 possíveis.
A resolução RAW-θ, em especial para linhas de poucos pontos, pode ser determinante, como acabamos de ver. Dois exemplos com resoluções diferentes, dando erradamente resultados diferentes. A mesma curva. Agora mudamos o Δθ para 3 e o ΔRAW para 4. Temos esta solução. Se mudarmos para outra, Δθ para 1 e ΔRAW para 2, temos uma solução ligeiramente diferente. Estão ambas erradas. Volto a dizer, isto é devido a poucos pontos. Com muitos pontos, o problema não acontece tanto, como vamos ver daqui a pouco nos exemplos. Curiosamente, se tornar a resolução mais grosseira, por vezes podem-se obter picos mais interessantes. Por neste exemplo aqui, tornamos o Δθ a 4 graus e o ΔRAW 8 pixels e demos 2 picos. E curiosamente, tivemos a sorte, pode-se dizer, de ter encontrado os 2 picos mais elevados, que corresponde justamente a retas com 3 pontos. Bateu certo. Volto a relembrar, estes exemplos que estão a ser dados aqui são para mostrar a sensibilidade do processo à resolução e a importância da resolução, nomeadamente quando se tem poucos pixels. Temos aqui exemplos, se calhar, mais interessantes para vos mostrar como funciona em situações mais complicadas. Por exemplo, extrair os segmentos de reta desta figura aqui em baixo. Vamos mostrar como vamos obter esta figura, já a seguir em MATLAB, e vamos falar dos parâmetros. Tal como esta aqui, vamos mostrar as duas. Portanto, extrair os segmentos de reta parciais e descontínuos da seguinte figura. Esta figura muito mais complicada, conseguimos descobrir segmentos de reta, ok, não são ideais, mas são razoáveis, e vamos mostrar em MATLAB o resultado disto a ocorrer. MATLAB, vamos mostrar os dois exemplos. Primeiro com uma região bem definida, há de ser fácil de descobrir. A transformada de F desta imagem é esta imagem, dá para ver aqui um bocadinho. Já foram assinalados os 4 picos mais elevados. Este aqui, aquele e aquele. Tem valores bem mais elevados. Este aqui, se conseguimos ver, não dá para ver muito bem o valor dele, mas não interessa. São os picos mais elevados, são estes. E de facto, quando representamos as linhas, vemos que elas estão relativamente bem. Esta não ficou perfeita, mas foi um pico suficientemente elevado. Se eu tivesse posto mais picos, ele teria encontrado outras linhas. Vamos experimentar agora com uma imagem mais grosseira, por exemplo, de 2 em 2. De 2 em 2, portanto já vai ser descontínua a imagem. E está aqui a imagem descontínua. A transformada de F continua a dar os picos no sítio aceitável e de facto ele encontrou-os bastante bem. Vamos fazer uma situação mais difícil, por exemplo, de 4 em 4. E a imagem já está muito mais grosseira, portanto já não há linhas contínuas de forma nenhuma. A transformada de F, ok, não é exatamente igual, mas continua ainda favorável. E de facto nós encontramos os 4 segmentos, ou os 4 segmentos principais. Não são rigorosamente certinhos, mas dá para mostrar que a transformada de F consegue detectar informação mesmo em imagens dispersas, com pixels dispersos. Bom, tendo nós mostrado a aplicação destes exemplos no MATLAB, vamos ver outros exemplos de aplicação, se calhar agora mais concretos e talvez mais úteis, e vamos tentar descobrir algumas linhas em algumas imagens. Portanto, temos aqui uma imagem, temos aqui os contornos usando Cani, aplicando a transformada. Temos aqui a transformada de F do lado
do lado direito, e podemos parametrizar um conjunto de termos, e o resultado é como vamos mostrar já de seguida. Assim, está aqui o exemplo em MATLAB, já vamos mostrar também em MATLAB, que mostra a detecção de linhas usando a transformada de F e, na verdade, segmentos, porque ele depois consegue encontrar os limites e pode ser inclusive interpolado. Temos os tais parâmetros como o gap e o comprimento mínimo que o MATLAB utiliza. Portanto, em todas as opções que vamos mostrar aqui, a linha mais longa foi assinalada noutra cor. Por exemplo, está aqui, esta linha azul foi a linha mais longa. O gap é a menor separação aceitável de linhas em colinearidade. Portanto, o MATLAB, por exemplo, pode juntar estas duas linhas aqui se nós decidirmos que aquele gap é de ultrapassar. Portanto, está aqui um exemplo com um gap mais pequeno, mas exigindo linhas com mínimo de 100 de comprimento. Só algumas linhas passaram. E outro exemplo aqui, se dissermos que o gap é 100, ou seja, liga linhas mesmo com intervalos muito grandes, ou seja, todas estas linhas foram ligadas e outras também, existe um comprimento mais pequeno, dá 50, um mínimo de 50 de comprimento, consegue apanhar mais linhas. Já agora, antes de passar à generalização, vamos mostrar o exemplo em MATLAB desta operação. Assim, em MATLAB, vamos executar este pequeno código que não tem nada de especial. Um edge para obter as linhas, os valores default da transformada de F, e depois parametrizamos aqui para obter os picos e depois as offlines. Assim, executando, está aqui a nossa imagem e os seus contornos. E se aplicarmos a transformada de F e formos detectar as linhas, neste caso enchemos um gap, o fill gap, o preenchimento era 5 pixels, portanto estas linhas não ficaram unidas, o comprimento mínimo era 100, portanto não há linhas abaixo de 100, e procuramos no máximo 50 picos. Mas podemos testar outros valores, por exemplo, 100 e aqui 50, F5, a nossa imagem original, e vemos que encontramos linhas muito maiores, mas também encontramos aqui umas linhas cruzadas, porque já permitimos um gap de 100, ou seja, une as linhas que há pouco estavam, os segmentos que estavam individualizados. Pronto, tudo isto é parametrizável e consegue-se fazer muitas variantes do problema, e muitas vezes entre as chamadas de F o problema maior é parametrizar o nosso problema. Assim, continuando, vamos para a última parte desta sessão, que é a possibilidade de generalizar a transformada de F de linhas retas, pronto, tivemos a usá-la, para outras geometrias. De facto, o livro do Davis neste explica bastante bem outras variantes. Vamos só abordar o princípio de generalização da transformada F para circunferências. Conceitualmente, o problema é o mesmo do que nas retas, só que as equações são diferentes. Por exemplo, para uma circunferência, há 3 parâmetros que caracterizam uma circunferência e, portanto, fazem obedecer os seus pontos, x, y, esta expressão. E os parâmetros são o centro, A e B, portanto, ou se quisermos pensar em x0 e y0, e o raio da circunferência. Estes são os 3 parâmetros que vão distinguir as circunferências, onde ela está e a sua dimensão. O espaço de parâmetros agora é tridimensional, os acumuladores são cubos. Vemos aqui que os acumuladores temos que variar o B, temos que variar o A e temos que variar o R,
cada uma destas células agora, que é um cubo, é um acumulador. Há pouquinho para as retas era uma matriz, aqui é um cubo. Portanto, algumas abordagens para simplificar, diminuir o custo computacional, fixam o R ou limitam o R a certos valores e determina-se apenas as coordenadas do centro. Na verdade, faz-se uma procura por raios e não se vão os raios todos. Vamos falar já deste exemplo a seguir. Ora bem, e a seguir é já... temos aqui um exemplo para detecção de linhas circulares em MATLAB. Até há pouco tempo o MATLAB não tinha estas funções, mas nas últimas versões tem a função de EM Find Circles, que faz uma busca numa dada gama de raios que é passada. Portanto, se a imagem não for binária, a função invoca um detector de arestas, portanto fica relativamente robusto ao tipo de imagem que nós lhe damos esta função. Assim, o MATLAB tem a maior parte do trabalho feita, portanto, dizíamos que se a imagem não for binária, a função invoca um detector de arestas, caso contrário podemos nós passar também um detector de arestas. O resultado pode-se visualizar com a função vCircles para ser bastante mais fácil. Está aqui um código mínimo aplicado a uma imagem que já usámos noutros ambientes, coins.png. Definimos o raio mínimo e o raio máximo. Isto é uma sensibilidade à detecção. Depende um pouco da natureza da imagem, se é muito escura, muito clara, etc. A função principal é esta realmente, Find Circles. Damos a imagem, pode ser a imagem a níveis cinzento, e valores mínimos e valores máximos, e depois parâmetros que o manual explica, e pronto, podemos mostrar a imagem e depois em cima da imagem desenhar os círculos com a função vCircles, em que usamos os centros e os raios passados dali para aqui, escolhemos a cor azul, pronto, e alguns parâmetros desnecessários, podem ser necessários ou não, dependendo do contexto. E temos aqui as duas imagens, as duas técnicas, aplicada na imagem em níveis cinzento e aplicada na imagem de arestas, previamente determinada manualmente. Portanto, normalmente só se tivermos um caso particular é que temos que usar, senão o MATLAB aceita a imagem normal e detecta ele próprio as arestas. Para terminar, o último exemplo antes de mostrar em MATLAB, e de facto é uma grande vantagem, é circunferências com oclusão. A detecção funciona também apenas com partes da circunferência. Ok, pode dar um acumulador com menos pontos, mas dá um acumulador para aquele raio suficientemente grande, é tudo uma questão de parametrização. E isto é indicado para a detecção com oclusões. De facto, temos aqui um exemplo, estas 4 moedas sobrepostas, demos limites maiores porque o raio é maior agora, a sensibilidade é a mesma, e de facto temos que, quer na imagem em nível cinzento, quer na imagem já de arestas, o resultado é relativamente bom, e o MATLAB consegue detectar, neste caso, as quatro moedas estavam aqui ocultas. Ocultas, não será bem o termo, mas com oclusões sobrepostas umas às outras. Vamos então tentar ver em MATLAB a execução para a primeira imagem, e de facto vemos que o processo é relativamente rápido. Está aqui mostrado, foi aplicado às duas imagens, está assinalado com asterisco o centro detectado, e estou aqui em baixo as coordenadas x e y dos diversos centros para as duas situações, portanto, níveis de cinzento e imagem, usado um cani para detectar os contornos, e de facto ele encontrou circunferências, podem não ser perfeitamente coincidentes com as imagens que estão por baixo, mas porque há sempre uma incerteza na binarização e na detecção de arestas, mas o raio, o centro é muito preciso, ou bastante preciso, e o raio detectado também, o que mostra a eficácia desta técnica. Já agora, experimentando na outra, nas 4 coins overlap, vemos a eficácia é muito similar. Temos aqui as 4 moedas com os centros detectados e os contornos bem definidos nas duas variantes. Pronto, isto mostra de facto
a potencialidade desta ferramenta para detectar os contornos e em formas de círculo, portanto, neste caso circulares ou lineares, ou outras formas, e recomenda-se a leitura do Davis para uma explicação mais aprofundada para elipses, etc. A filosofia é sempre a mesma: acumuladores e testar as equações.